que a minha dieta parece parar de fazer efeito? Tá? Em suma, o título desse episódio, ele fala em relação ao chamado efeito platô. O que se trata exatamente o efeito platô? Todo mundo que já tentou perder peso nota que chega um ponto que, por maior que seja o esforço que nós façamos com a nossa dieta, o resultado é cada vez mais lento, e isso pode ser frustrante se você não sabe da presença desse efeito. Então, para entender esse efeito platô, o primeiro passo é entender quando a dieta funciona. Tá? Nós vamos discutir o porquê dela parecer parar de fazer efeito, mas eu vou falar primeiro quando ela faz efeito. O efeito da dieta está plenamente relacionado ao volume calórico que a pessoa vem comendo atualmente. Tá? Então vamos dizer que uma pessoa atualmente coma cerca de 2.000 calorias, ela vai ter efeito quando ela fizer uma dieta que resulte em menos calorias. Tá? Então, se eu chego com uma pessoa que está comendo cerca de 1.200 calorias, essa pessoa até ganharia peso comendo uma dieta de 1.500 calorias, dependendo da composição. Então, o que importa? O principal fator para uma dieta funcionar é a alimentação atual da pessoa. E do que depende o volume calórico que essa pessoa vem ingerindo. E esse é o ponto principal desse episódio. Cada pessoa está numa média de ingestão calórica e que ela não tem relação com a chamada sem-vergonhice, não tem relação com abuso, tem relação com a massa muscular dessa pessoa. Por isso, os homens parecem ter um resultado bem mais rápido que as mulheres. Isso é verdade. Os homens, eles partem de uma ingestão calórica basal bem mais alta. Tá? Bom dia, Ana. Tudo bem? Bem-vinda. Então, os homens, eles partem de uma ingestão calórica bem mais alta e qualquer dieta que essa pessoa faça, dificilmente não vai haver um déficit calórico. Como é que a gente transporta isso para o nosso dia a dia? São aquelas pessoas que nunca tentaram emagrecer, aquele teu amigo, primo, irmão, que quando ele decide, qualquer coisa que ele faça, o peso cai. Então, se essa pessoa está com uma ingestão basal de 3.500 calorias, qualquer pequena mudança que ela faça no plano alimentar dela, por exemplo, cortei os lanches, ou cortei o pão, qualquer mudança vai gerar um resultado impressionante. Essas são aquelas pessoas que quando falam que começaram a caminhar e emagreceram. Ela não percebe que ela começou a caminhar e também fez algum tipo de dieta. Então a redução do peso vem disso. Tá? Então ela entrou num planejamento alimentar. E esse planejamento alimentar consistiu em um déficit calórico. E esse déficit calórico que levou à perda de peso. Mas como a pessoa começou a caminhar junto, ela coloca o mérito no exercício. Pois bem, então essas pessoas que estão tentando pela primeira vez, elas têm a massa muscular, de certa forma, crua. O que significa isso? Então, se eu pego um homem, ele já tem naturalmente uma massa muscular maior, eu posso simplesmente pedir para esse paciente e falar assim, vamos tentar dar uma maneirada. Seria como se fosse uma dieta empírica. A pessoa não precisa nem de um plano regrado de contagem de caloria, ela não precisa nem de uma lista de proibição de alimentos. Tá? Até estratégias mais leves, como o jejum intermitente, fazem a pessoa perder algum peso. Por quê? Porque é muito fácil obter um déficit calórico nas pessoas que têm uma ingestão calórica de base muito alta. Certo até aqui? Então, primariamente a dieta, ela vai ter o seu efeito quando ocorre um déficit calórico. Mas e aquele paciente do sexo masculino que já tentou mais de uma vez a perder peso e recuperou o peso? Nós temos que lembrar que cada tentativa de perda de peso coloca em risco um pouco da nossa massa muscular. Existe uma conta simples: de cada 4 quilos que nós perdemos de peso, nós deveríamos perder no máximo 1 quilo de massa muscular.
Tá? Então essa é uma conta que vale a pena a gente sempre estar atento. Mas mesmo assim, essa massa muscular é perdida, certo? Então, quando eu estou sacrificando um pouco da minha massa muscular, caso eu recupere o peso por ter feito um plano irreal, tipo dieta cetogênica, dieta paleolítica, aquelas loucuras todas, que a pessoa não vai conseguir manter, quando ela recuperar o peso máximo, o que vai acontecer? Essa pessoa ela vai ter uma massa muscular menor. Então, se ela comia 3.500 calorias e depois desse emagrecimento e recuperação, ela volta comendo 3.000 calorias, uma dieta de 2.000 calorias vai ter um efeito menor, porque o déficit não é mais de 1.500 calorias, é um déficit de 1.000 calorias. Então, um ponto mais importante para se saber se essa pessoa vai ter resultado é o número de tentativas prévias. Como nós interpretamos isso na realidade? São aquelas pessoas que dizem que com a idade o metabolismo ficou mais lento. Hoje nós sabemos que o metabolismo ele começa a cair a partir dos 60 anos apenas. Tá? Bom dia, Amanda, bem-vinda. Então, o que eu quero enfatizar aqui é que se eu coloco um adolescente, uma pessoa de 18, 20, 22 anos que está tentando emagrecer pela primeira vez, a chance dela perder peso é muito maior. Porque ela está trabalhando com aquela massa muscular que ela construiu na puberdade. E onde que a gente observa esse fenômeno também são nas senhoras de mais idade, como 50 anos mais ou menos, que passaram pela década de 90, onde se usou e abusou de fórmulas magistrais, aquelas que se colocavam várias substâncias, inclusive termogênicos perigosos, laxantes, diuréticos, que eram as chamadas fórmulas para emagrecer. Nós sabemos que um dos únicos medicamentos que promove perda de peso, apesar de ser perigosíssimo, são os termogênicos, como o T3. Então, a pessoa ela conseguia perder muito peso só tomando medicamento. Então, essa pessoa ela perdia do peso de uma forma sem qualquer solidez. Ela perdia bastante peso, ficava impressionada com o resultado, tinha todos os efeitos colaterais cardiovasculares e acabava largando o medicamento por conta disso, porque não tolerava os efeitos colaterais. Só que quando ela recuperava o peso com uma massa muscular menor. Logo, a próxima tentativa vai ser sempre ainda mais difícil. Por isso que eu digo que a última tentativa de emagrecimento tem que ser agora. Eu não posso me permitir engordar de volta. Porque se eu engordar de volta, a próxima tentativa vai demorar mais ainda para chegar no peso que eu quero. Certo? Então, hoje eu vejo pacientes nessa faixa de idade que elas emagrecem com dietas de 600 calorias, 700 calorias. Tá? Então, isso é um fator que compromete bastante, porque mesmo que a pessoa coma bem pouco, e isso é o que a gente mais ouve relatar, que a pessoa come pouco, e ela realmente come pouco. Quando a gente ouve alguém falar que come pouco, não é mentira. A verdade é que a massa muscular dessa pessoa está defasada mesmo. Então, essa pessoa ela coloca uma dieta que funcionou super bem para o marido e para a esposa não funciona quase nada. Então a gente pensa, o que acontece comigo? Geralmente é a sua massa muscular que está menor que da outra pessoa. Então por isso os jovens conseguem emagrecer mais rápido, os homens conseguem emagrecer mais rápido. Mas se eu tiver uma série de tentativas prévias, geralmente nas pessoas que apostaram em fórmulas emagrecedoras milagrosas ou em dietas radicais, essa pessoa ela acaba desistindo porque mesmo que ela faça direitinho a dieta, o resultado é muito lento. Entendeu? Então, entendendo quando a dieta faz efeito, eu vou entender quando é que ela vai parar de fazer efeito. Então, quando eu faço emagrecimento acompanhado de treinamento resistido, que eu acho uma musculação, por exemplo, é possível até que se ganhe um pouco de massa muscular durante o processo. Se a pessoa emagrece apenas com exercício aeróbico, ela perde menos massa muscular, mas também perde. Por isso está a importância da musculação, que ela não só preserva a massa muscular, como ela consegue promover até um pequeno aumento. Tá? E isso vai ajudar na manutenção do peso perdido no futuro. Tá? Então, se eu colocar a massa muscular como centro dessa discussão, eu vou pensar, tá, mas tem algum fator
que atrapalha o efeito da dieta. E tem um efeito bem interessante e que vale a pena debater. São aquelas pessoas que têm a chamada resistência à insulina. Do que se trata a resistência à insulina? A insulina ela tem um efeito extremamente importante na endocrinologia. Ela funciona na obesidade como se fosse um coringa. É ela que distribui a gordura acumulada. Então, seria mais ou menos como se fosse a chave de um apartamento quando você faz uma mudança para ele. Então, você vai precisar da chave para distribuir os móveis em todos os quartos. Se essa chave não estiver funcionando bem, toda a mudança vai ficar empilhada no corredor, na sala. E é isso que acontece quando a pessoa começa a acumular a chamada gordura visceral. Tá? Então, a gordura visceral ela ocorre por uma espécie de transbordamento. Essa é a teoria mais aceita, tá? Daquela banheira cheia. Então, se a pessoa ela ganha peso e a insulina não é capaz de redistribuir essa gordura, ela para em qualquer lugar. Na iminência do intestino, que é a gordura visceral, ela se acumula no fígado, se acumula nos músculos, se acumula no pâncreas, no coração, no cérebro. Constitui a chamada obesidade maligna. São aquelas pessoas que nem acumularam muito peso, mas a gordura que foi acumulada em um local perigoso. Então essa pessoa que desenvolve daí diabetes, ácido úrico, triglicerídeo, hipertensão, aumento de risco cardiovascular. Então essas pessoas que têm consequências do ganho de peso pela gordura mal distribuída, são pessoas que têm a insulina que funciona mal. Geralmente, essa característica é herdada geneticamente. Então, sempre nós temos um pai, uma mãe, um avô que já mostrou diabetes no passado. Então, essa família herdou uma insulina de menor qualidade. Tá? Então, se essa pessoa ela tem uma insulina de menor qualidade, o pâncreas faz como? Ele mantém o nível de insulina um pouco mais alto, para compensar esse mau funcionamento. Então, você mede a glicose e a insulina em jejum do paciente, você observa que enquanto uma pessoa sem resistência tem um nível de insulina de 3, 5, 7, essa pessoa está por volta de 15, 18, 20, mesmo dentro da faixa normal, que vai até 24 mais ou menos da insulina. Então essa pessoa ela tem uma insulina resistente de base, e aí que entra o mais interessante agora. Se essa pessoa tem uma insulina mais alta, qual será o efeito dessa insulina mais alta no cérebro? Pasme, ela reduz o apetite. E o que eu mais ouço é que a insulina tem um efeito de aumentar o apetite. Isso não é verdade. A insulina ela tem um efeito sacietógeno no cérebro. E o que acontece então? A ingestão calórica basal dessa pessoa ela é menor. Veja que curioso. Então a insulina de base dela é um pouco mais alta para compensar o mau funcionamento. Essa insulina mais alta, ela é mais sacietógena e essa pessoa tem uma dieta de base que depende da massa muscular, depende. Mas ela também é influenciada pela insulina em excesso. Então essa pessoa que comeria cerca de 2.000 calorias, se ela tem essa resistência à insulina, ela come por volta de 1.800 de base. Então, se eu aplico uma dieta de 1.200, eu vou ter um déficit de apenas 600 calorias e não de 800 calorias. Como isso se traduz na realidade? As pessoas que têm um nível de glicose mais alto, elas têm uma lentidão maior no resultado. Então, se nós entendermos que a massa muscular e o nível de resistência à insulina são os fatores que mais determinam a nossa dieta basal, eu vou entender o porquê que a minha dieta parece parar de fazer efeito. Então, mesmo que eu perca peso e preserve alguma massa muscular, quando eu quero perder vários quilos, como 10, 15, 20 quilos, é natural que o meu metabolismo ele reduza. Tá? Então, o metabolismo ele não fica mais rápido com o emagrecimento, ele fica mais lento. Esse é um erro básico e uma coisa que a gente ouve muito ainda. Então, se eu inicio uma dieta de 1.200 para uma pessoa de 1.800 calorias de ingestão basal, esse metabolismo ele vai reduzindo também,
Por quê? Porque o corpo não entende o que a gente quer emagrecer. Então ele pensa assim, bom, já que a comida não está entrando, eu vou me adaptar a essa situação com menos calorias. Só que o que acontece? Ele consegue atenuar o déficit da dieta. Chega um ponto em que uma pessoa que gastava 1.800 calorias está gastando 1.400. Então aquela dieta de 1.200 vai ter um déficit de apenas 200 calorias. Então, se a pessoa está numa dieta onde não há uma noção exata de calorias, ela vai acabar ficando elas por elas. Ela vai ter a dieta equiparada ao metabolismo, que é o que explica o efeito platô. Tá? Então, o efeito platô ele é praticamente inevitável. O que a gente consegue é postergar a chegada dele. Então, quando uma pessoa faz uma estratégia de planejamento alimentar, ela deveria tentar ele com toda a força possível, porque ela não vai emagrecer de forma linear até zero. Isso não tem como acontecer. Ela vai atingir uma curva que tende a uma estabilidade. Então, se eu fizer isso com uma dieta de 1.600, vai acontecer isso, 1.400, 1.200, de 1.000. Então, só na hora que eu souber ajustar essa redução adicional das calorias, eu vou conseguir sair desse efeito platô. Certo? Quando eu faço uma dieta radical baseada em corte de alimentos, como dietas low carb, ou a dieta de jejum intermitente, que se baseia no horário, eu perco esse ajuste na hora do efeito platô. Então a pessoa fala para mim, puxa, estou comendo só carne, ovo e salada, e o peso não cai mais. O que aconteceu? Ela reduziu a ingestão calórica, por isso que emagreceu. O metabolismo se igualou àquela dieta, e agora a pessoa está numa sinuca. Porque como é que ela vai fazer? Corta o ovo agora? Corta a carne? Não come mais nada? Fica só de salada? Então, se a dieta já era inviável inicialmente, imagine agora se eu vou ter que cortar ainda mais coisas. O que a pessoa conclui? Vou voltar a comer livremente. Tá? Então, a pessoa se ilude muito com o resultado de curto prazo das dietas radicais, mas ela não sabe que ao atingir o efeito platô, ela não vai ter ânimo de fazer aquela dieta radical para manter o peso apenas no efeito platô. Então, quando eu chegar nesse momento do efeito platô, eu preciso saber ajustar a dieta para forçar a potência dela, para eu perder ainda mais. Nesse processo todo, quanto mais eu preservar de massa magra, melhor. Sim, mas dependendo da perda de peso, é inevitável perder alguma massa muscular. Então, a gente não pode se basear só na atividade física para preservação de massa magra. Eu preciso me basear numa ingestão calórica minuciosa e que reduza progressivamente. Tá? E tem um último ponto que vale a pena debater também nesse assunto, é que, uma vez que o corpo não entende que a gente quer emagrecer e ele se retrai, ele fica pronto para recuperar as calorias não ingeridas. Então a gente pensa que o famoso dia do lixo, ele não é tão malvado assim, e ele é sim. Então uma pessoa que decida comer livremente, seja porque errou a dieta, seja porque teve uma viagem, alguma coisa, cada dia que ela come livremente vale cerca de 3, 4 dias de dieta. Então, se essa pessoa faz a dieta dela de segunda a sexta e não faz no sábado e no domingo, ela já atinge o efeito platô muito antes. Por quê? Porque a média calórica da semana é totalmente anulada por esses dias do lixo. Então, tem muitos outros estudiosos dessa área que eles dizem que o efeito platô ele ocorre meramente por uma má aderência à dieta. De certa forma, sim, porque quando você atinge o efeito platô, o que nós temos é uma sequência de dias já em dieta. E a gente passa por vários fins de semana, por várias festas. Tá? Então, todas essas situações, elas vão cansando realmente. Então, a pessoa ela não consegue manter uma aderência rigorosa por muito tempo também. Então, além de ser cansativo manter uma dieta por bastante tempo, é natural que essa pessoa ela vai ver um resultado cada vez menor pela redução do metabolismo, ela vai se cansando cada vez mais pela passagem do tempo. Então, muitas vezes o corpo alcança com o seu metabolismo a dieta até antes do que poderia.
Então, naquela hora que a pessoa já está cansada de fazer a redução calórica, para ela sair do platô, ela vai ter que apertar ainda mais. Entendeu? Então, assim, é de se entender que o efeito platô, ele ocorre primariamente pela equiparação do metabolismo reduzido com a dieta. Só que muito também porque vai cansando ser tão rigoroso. Mas se a gente quer sair do efeito platô assim mesmo, a gente tem algumas alternativas que podem ajudar a esticar um pouquinho mais a perda de peso. Uma delas é incluir água gelada, mais do que o seu corpo pede. Por quê? Porque a água gelada ela tem uma discreta alteração no metabolismo, né? Ela aumenta um pouquinho o metabolismo. Outra estratégia muito boa seria sempre prestar atenção na quantidade de proteínas que está sendo ingerida, que se eu focar na quantidade de proteínas também, eu vou ter uma preservação de massa magra maior, então eu consigo demorar mais para atingir o efeito platô. Tá? Então, concluindo hoje, eu gostaria de responder por que a nossa dieta parece parar de fazer efeito. Porque o nosso corpo não concorda. Essa é a verdade. Ele nunca vai entender o porquê da gente estar comendo menos do que ele acha necessário. Então, essa retração dele, equiparada com nosso cansaço de viver sempre sob um rigor, com os eventos sociais, fins de semana, tudo que vai acontecendo ao longo da dieta, é natural que a nossa dieta ela se iguale ao metabolismo. Nessa hora que eu tenho que ter um plano realista de dieta, para conseguir fazer ajustes, para conseguir não ter aquela vontade de voltar a comer tudo que eu quero, porque afinal num plano realista você pode comer tudo que você quer. Tá? Para não cair naquele labirinto, naquela sinuca de cortar tudo da alimentação e você só faz a dieta enquanto vê resultado. Assim que você não vê mais resultado, você desiste da dieta. Tá bom, gente? Então, mais uma vez agradecer a todas as pessoas que vieram hoje, o Pedro, a Renata, que chegaram hoje. Um bom dia para vocês, obrigado pela presença.